Resumo de Apocalipse de sexta 20 de setembro, inscreva-se e deixe o seu like. Benjamim diz a César que Glória não está mais com eles. César afirma que eles precisam sair imediatamente, mas Isabela segura o braço de Benjamim, pedindo ajuda e dizendo que quer se salvar. Ela pede que ele fale sobre o Deus dele. Enquanto isso, Débora e Alan se beijam, quando Alan interrompe, preocupado que possa ser um ataque. César insiste que eles devem sair, mas Benjamim, ainda preso ao braço de Isabela, hesita. César diz que ela tem a marca. Benjamim então vê um alarme no bolso dela e percebe que ela estava ganhando tempo. Isabela o chama de traidor e grita. César a neutraliza com um choque e eles saem rapidamente. Adriano pergunta a Brenda sobre a situação de César e Benjamim. Brenda responde que estão a caminho, mas sem Glória. Adriano pede que ela monitore o governo e vê Ariela conversando com Ricardo. Ricardo, irritado com a situação, ordena que destruam o prédio para capturar Benjamim. Débora o confronta, mas Ricardo a trata com desdém, chamando-a de incompetente. Alan defende Débora, mas Ricardo continua sendo rude. Débora, furiosa, revela que fez grandes sacrifícios para que Ricardo chegasse onde está, incluindo se livrar de seu avô e de Verônica. Adriano, assistindo tudo, fica chocado. Brenda percebe que Adriano está abalado, mas ele diz que está bem. Gideon comenta que não acredita no que Débora foi capaz de fazer. Benjamim e César chegam e dizem que precisam fugir imediatamente. Gideon pergunta o que estão esperando. César questiona Adriano sobre o ocorrido, e Tanar menciona coisas terríveis. Adriano insiste que não sairá sem Glória, pois César prometeu resgatá-la. Melina avisa que Ricardo enviou um grupo armado para invadir. Adriano pergunta a Benjamim se ele encontrou Glória, e Benjamim revela que Glória está morta. Adriano, desesperado, nega a morte e se revolta. Benjamim tenta acalmá-lo, dizendo que ele precisa ter fé. Adriano se recusa a fugir, dizendo que é sua hora de confiar em Deus, e pede que os outros saiam. Zoe lê a Bíblia e pensa em Benjamim, pedindo que ele persevere. Felipe chega à casa de Estela e vê tudo destruído, entra em pânico e tenta ligar para ela, mas não consegue. Ele avisa Guto, dizendo que Estela e Thalita foram levadas e que irá à delegacia, pedindo para Guto avisar ao pastor Jonas. Guido pergunta a André o que está acontecendo, e André diz que precisa interrogar duas pessoas. Guido questiona qual o crime, e André responde que são suspeitos. Natália reconhece uma delas da TV, e André manda prendê-las. Guido argumenta que ele decide quem interroga, mas André o interrompe, avisando que as coisas mudaram e Natália confirma, mas diz que não pode fazer nada. Estela e Thalita, presas, se perguntam o que vai acontecer com elas. Guto informa que Estela e Thalita foram presas e que estão procurando Zoe, provavelmente para descobrir o esconderijo dela. Ângela pergunta onde Zoe está, e pastor Jonas questiona se elas aceitaram a marca. Guto garante que não, mas pastor Jonas teme que seja difícil soltá-las. André questiona Thalita sobre o brinquedo que ela escondia. Ela diz que trabalha como babá, mas André é incrédulo por ela viver em uma mansão. Estela afirma que só viu Zoe na igreja, no casamento. André a acusa de mentir e ameaça com um canivete, pressionando-a a revelar o paradeiro de Zoe. Felipe chega à delegacia e pede para ver Estela e Thalita. Guido informa que elas estão sendo interrogadas por André Santeiro, representante do governo mundial. Felipe, surpreso, pede que chamem André, seu filho. André libera as duas, mas logo as manda de volta para a cela. Felipe grita por Estela, e ela e Thalita pedem ajuda. Natália e pastor Jonas chegam e Zoe pergunta o que aconteceu. Natália diz que André prendeu Estela e Thalita, alegando que ajudaram na fuga de Zoe. Eles encontraram um brinquedo de Davi, mas Estela e Thalita continuam resistindo. Zoe decide que a única forma de salvá-las é se entregar, mas pastor Jonas insiste que isso é loucura. Ele diz que se ela se entregar, será usada para forçar Benjamim a aceitar a marca. Natália alerta que entregar-se seria uma sentença de morte. Pastor Jonas pergunta se Zoe acha justo Davi crescer sem mãe e pai. André provoca Felipe, dizendo que ele não tem paciência para a família. Felipe retruca perguntando quem disse que eles são uma família, já que André nunca se importou com ele. André responde que enquanto Felipe estava em coma, ele não tinha como. Felipe se mostra decepcionado com o que André se tornou, acusando de vender a alma ao diabo. André ameaça, afirmando que tem poder para mandar prender ou bater em Felipe. Felipe desabafa, dizendo que André se tornou um monstro, um adorador da besta, e que para ele não há mais filho. Na cela, Estela entra em pânico e André chega ameaçando-a com um canivete.
Thalita pergunta o que ele pretende fazer com elas, e André promete falar com elas no dia seguinte. Ângela reclama que está sendo deixada de lado, e Laude pergunta do que ela está falando. Ângela questiona se Laude sabe sobre o esconderijo secreto e afirma que Jonas não confia mais nelas, sugerindo que estão sendo excluídas. Adriano confessa a Benjamin que só agora se sente pronto para ser pai, mas Benjamin insiste que ele não precisa se sacrificar. Adriano, no entanto, acredita que é seu momento de agir por uma causa em que acredita. Benjamin implora para que ele não se arrisque, mas Adriano diz que todos morrem um dia e que ele usará o tempo que lhe resta para lutar contra o anticristo. Tamar avisa que Ricardo não terá misericórdia, e Benjamin teme que Adriano seja descoberto. Ricardo ironiza com a mãe, dizendo que sem ela nunca teria se tornado tão rico e poderoso. Débora confirma, e ele começa a rir, falando que tudo foi predestinado e que ela só serviu aos seus planos. Ricardo afirma que ele é Deus, que todos estão a seu serviço, deixando claro que ninguém é insubstituível, inclusive ela. Débora apenas escuta. Benjamin diz a Adriano que pode ser a única chance de escapar da besta. Adriano agradece a Brenda e pede que ela controle Melina para confirmar sua história para Ricardo. Adriano pede que César o acerte no rosto para tornar tudo mais convincente e eles fogem. Débora se ajoelha pedindo perdão a Ricardo. Ele afirma que todos devem obediência e em caso de falha sofrerão. Stephanie, Ariela e Alan se ajoelham também, e Greta chega com notícias de caos na cidade, falando que algumas estações de energia explodiram. Ricardo quer saber como eles fugiram, mas Greta explica que a Goodman, Central de Inteligência Artificial, é uma fortaleza impenetrável. Ricardo ordena que Benjamin seja capturado, vivo ou morto. Greta encontra Adriano ferido, e ele diz que foi atacado por homens mascarados. Enquanto isso, Benjamin, César, Tamar e Gideon escapam pelo túnel, que explode logo depois. Brenda avisa que os túneis de Ricardo não existem mais e todos comemoram. Benjamin se ajoelha e agradece a Deus pelo livramento. Isabela diz a Ricardo que tentou ganhar tempo com Benjamin, mas ele desconfia. Ela insiste que o ama e nunca mentiria, mas não consegue lembrar quem ajudou Benjamin. Ricardo a pressiona, chamando-a de inútil e bêbada, enquanto Isabela, confusa, tenta se justificar. Débora manda que ela pare de chorar e sirva uma bebida. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!